Olá, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos, para as nossas reflexões semanais. E antes de começar, vamos pedir a Jesus, que Ele seja conosco para nos orientar e nos ajudar a refletir sobre nossas vidas, sobre o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o valor da prece, E a historinha de hoje se chama, sobre o socorro divino e a resposta celeste. Então fala assim: solicitando Bartolomeu esclarecimentos sobre as súplicas dos homens, responde Jesus. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de aldeia em aldeia, acompanhado do seu cão quando anoiteceu. Notando que a solidão na natureza era terrível, orou, implorando proteção ao eterno Pai Celestial. Noite sem lua, percebeu confortadora cova e, acariciando o animal vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se, mas uma nuvem de moscas o tocou, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continua a caminhada quando se depara com um riacho. Ponte rústica que poderia economizar uma grande caminhada até onde ia. Além dela, a terra parecia sedutora, pois mesmo na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O pregador pretendia a travessia quando a ponte se desligou estalando e se abatendo por inteiro. Sem esse recurso, o velhinho segue outro rumo, encontrando frondosa árvore, pensou em abrigar-se, pois o tempo anunciava tempestade. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania soprou tão forte que o tronco caiu partido. Seguiu exposto para adiante. Mas para a frente encontrou um casebre rural, suspirando aliviado. Bateu à porta, um homem ríspido veio atendê-lo e disse que o sítio não recebia pessoas estranhas à noite. Por mais que chorasse, o pregador teve que ir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, perto de uma casinha campestre. O cão, assustado com os relâmpagos, fugiu ao uivar, perdendo-se na escuridão. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, achando-se abandonado por Deus. Alta madrugada, ouviu gritos sem saber de onde partiam. Esperou o dia amanhecer e veio a saber dos moradores vizinhos que ladrões roubaram a casa onde lhe fora negado asilo, onde os donos foram assassinados. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores, afastando o cão para sua proteção. Agora empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi-lhe dito que a terra branca não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores teriam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento a Deus e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho lhe disse que o tronco acolhedor era um corvio conhecido de lobos. Muito grato ao Senhor pela ajuda, procurou a cova onde tentara o repouso e encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando reconhecimento ao céu pelos variados socorros que não soubera entender, prosseguiu são e salvo para o desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da narrativa, o mestre fitou Bartolomeu e terminou. O Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Neio Lúcio. Outras participações de Antônio Salles. Hoje vi no meu caminho, lição de fé verdadeira, sabiá fazendo ninho por cima da cachoeira. Soares Bucão. Não te des ao pessimismo, por mais que a dor te requeira. Se o mal te empurrou no abismo, Deus te segura na beira. De Meimei. Antes de pronunciar a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca,
pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. Muito bem. Então, nós vimos aqui, né? Já deu para perceber que nós vamos falar sobre a oração, né? Termina com a frase de Jesus dizendo: o Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Porque muitas vezes, igual o pregador aqui, né, que achava que não estava sendo atendido por Deus ou que estava sendo desprezado, mas na verdade Deus estava cuidando, né? E é assim também na nossa vida diária, né? Muitas vezes nós achamos que não estamos sendo atendidos ou porque estamos sendo desprezados por Deus e muitas vezes muitos se acham no direito de se revoltar contra Jesus, né? E isso não se deve, ok? Deixa eu dar uma... Então, é muito importante, só para a gente ter uma introduçãozinha aqui, todos nós fazemos parte de alguma religião, e todos nós fomos criados, né? Sabendo que a oração, ela é uma ponte de ligação entre nós e Deus, entre nós e Jesus, e que muitas vezes, né, nós não nos utilizamos delas, acabamos esquecendo na nossa rotina diária aí, de correria para cima e para baixo. Muitos estão esquecendo da oração. E a oração é um momento de muita especialidade na vida da gente, né? Que tem que ser como sagrado, porque é através da oração que nós vamos conseguir sarar as nossas dores e nos fortalecer, né? Então hoje nós vamos falar sobre a prece, né? A importância da prece, né? Cada um tem sua religião, cada um tem sua forma, e então cada um chega a Deus da forma que acha que é melhor, né? Hoje é só para a gente refletir. Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que chama-se Pedi e Obtereis, que é o capítulo 28, né? Que fala sobre a qualidade da prece. Diz assim: quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quais não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imagino que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. De Mateus, né? 6, de 5 a 8. Muito bem, então aqui Jesus, ele fala, né, da eficácia da prece, da qualidade, como que deve ser essa prece. Você precisa ir lá na praça, se jogar na frente do público e dizer, vejam, eu estou orando? Não, não é isso que vai fazer, que vai nos dar o acesso a Jesus, né? Ele diz aqui que não nos coloquemos em evidência, mas nos coloquemos em secreto. Por quê? Porque é um momento onde eu vou estar em intimidade com Cristo, com Deus. A gente sabe que Deus sabe das nossas necessidades, que Deus conhece a gente por dentro, o que estamos sentindo, né? Então é um momento de introspecção, de voltar-se para dentro de si, né? De ter essa intimidade com Deus. Não é a multiplicidade de palavras que essa oração ela terá validade, mas o simples. Eu não preciso de palavras rebuscadas, como se Jesus tivesse PhD, faculdade, né? Usando aquelas palavras mais difíceis para que Deus me entenda. Não, não é isso. Quanto mais simples, quanto mais sentimento eu tiver, mais eu serei ouvido.
certo? Então, não é a multiplicidade das palavras da oração que vai ter validade, mas pelo sentir e a sinceridade daquilo que eu estou expressando. Antes de orardes, se nós temos uma contenda com algum irmão, primeiro nós devemos ir lá pedir perdão para depois estar com Deus. Por quê? Porque nós precisamos da pureza do nosso coração. Isso não quer dizer que os que não têm o coração puro não podem orar. Pode sim. Mas como eu vou... Geralmente a gente vive pedindo as coisas para Deus e pedindo perdão. Como é que eu peço perdão para mim se eu não perdoei o meu irmão com quem eu tive uma contenda? Purificados, precisamos estar purificados de sentimentos, porque são contrários à caridade, né? Do servir, do amar, do perdoar, porque geralmente é isso que a gente pede para Jesus, né? A oração, ela deve ser feita com humildade e não com orgulho, para que nós possamos examinar os nossos defeitos. Se eu me coloco diante de Deus com orgulho, achando que eu faço tudo e Deus não faz nada, que sentimento meu é esse? Como que eu me coloco diante de Jesus dessa forma? Eu tenho que me colocar com humildade. A oração é para isso. A oração é para quando a gente demonstrar a Jesus e dizer para ele, olha, eu sozinho não consigo. Porque tem momentos na vida que a gente precisa desse auxílio. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Então é essa nossa fé, é essa humildade nossa que nós nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, que vai fazer que haja esse intercâmbio entre eu e ele. Vocês acham que Jesus não sabe da nossa necessidade? Sabe sim, mas nós precisamos ser humildes e nos colocarmos diante dele e dizer, olha, eu não estou conseguindo sozinho. Eu preciso de auxílio, eu preciso de ti, Senhor, para me ajudar. Então, eu me lembrei aqui de uma citação que a Joana de Ângeles, ela fala, que ela diz assim, utiliza-te da oração. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Gente, que coisa maravilhosa quando nós nos colocamos, tiramos aquele minuto para a gente estar com Deus. Né? Quantas vezes a gente chegou com a mente tão tumultuada que aqueles 5 minutinhos que você parou, respirou, se elevou a Deus e lhe fortaleceu. Então é um remédio para as nossas dores, para as nossas chagas. Então é necessário, é importante que a gente aprenda a se utilizar do exercício da prece diária, né? Na hora que acordar, pedir proteção, na hora do almoço, em todos os momentos que a gente sentir que há algo que não está equilibrando, que está desequilibrando, é importante. Senhor, ajude-me. Retire-se um pouquinho de onde você está, se tem bastante gente, não precisa se expor, né? Vai no cantinho ali, fala com Jesus, Jesus, seja comigo nesse momento, me ajude, me inspire, que eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar, né? Então, se utilizar, né, do exercício da prece para que ela seja esse medicamento eficaz, né, para as nossas angústias e dores. Então, vamos ver aqui, eficácia da prece. Se o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos. Todo mundo já leu isso em algum momento, né? Pedi e se dar-vos-á, né? Pedi e obtereis. Mas muita gente pode até dizer assim, eu não sou atendido nas minhas preces. Deus não gosta de mim. Deus não me ouve. Então, lamenta. Mas nós temos que pensar a respeito. O que será que eu estou pedindo
e eu não estou sendo atendido. Então é importante que se faça uma reflexão sobre isso, né? Nós vamos ver isso aqui agora. Há quem não acredite na eficácia da prece, né? Se Deus conhece as nossas necessidades, né? E as leis de Deus são imutáveis, como é que eu vou mudar através da prece? Será que eu vou conseguir mudar as leis de Deus através da minha prece? A gente sabe que não, né? As leis de Deus são imutáveis. Muitos acabam acreditando que não se pode mudar os decretos de Deus. É lógico que nós não vamos poder mudar, né? Ao nosso capricho. Mas acreditar que as coisas vão acontecer aí ao léu, de forma aleatória, isso nós não podemos, né? Porque tudo tem uma questão de ser. Por quê? Se assim fosse, as coisas acontecessem ao léu, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquela capacidade que o homem tem de decisão. Deus nos deu essa capacidade. Olha, você escolhe. Então, é aqui nesse livre-arbítrio, quando nós vamos fazer as nossas escolhas, que nós vamos aprender através das experiências que nós vamos ter a fazer as escolhas certas. Porque, de repente, uma escolha errada vai me trazer um sofrimento. E, geralmente, o sofrimento nos ensina muito, né? Então, se assim fosse, o homem não teria o livre-arbítrio nem iniciativa para aceitar ou evitar os acontecimentos da vida, né? É através das experiências, das escolhas que nós vamos crescer, que nós vamos ter o poder de decisão e passar as experiências para o nosso crescimento espiritual. Deus nos deu a inteligência e a razão, foi para que usássemos para fazer o bem. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, a escolha, o poder da escolha. Eu saber que direção eu vou dar na minha vida. E toda escolha minha, todas as atitudes, todas as ações que eu pratico na minha vida, elas têm uma consequência, que é boa ou má, né? Então chamamos isso de lei de ação e reação, ou o plantou e o colheu. Tudo que eu faço na minha vida tem uma consequência, né? Então, justamente é por causa desse livre-arbítrio que eu tenho que aprender a fazer as escolhas certas na minha vida, para que elas não me tragam sofrimento, né? Ou desequilíbrio, ou me perder em caminhos que eu não devo, né? Por isso é possível que Deus concorde em certos pedidos que fazemos, sem perturbar as leis da vida, as leis do universo. Então, por isso que é importante a gente ver por que não estou sendo atendido. Então, faça uma reflexão sobre o que você está pedindo. Por que não está sendo atendido de imediato? Porque justamente nós temos... Os vídeos passados a gente falou sobre isso, né? A questão da fé, que também nós temos que estar aqui acompanhando a oração. A fé. Se eu peço e não sou atendido de imediato, é porque existe um caminho a ser percorrido. Certo? De repente, isso que eu estou pedindo é algo que vai me trazer aborrecimentos futuros. Que vai me trazer sofrimento, que vai me desviar do caminho da providência divina, que estava acertado para mim na minha encarnação. Então, tem que saber esperar. Lembra que a fé com o conhecimento, a gente aprende a esperar, porque a gente compreende que os desígnios de Deus não são os meus desígnios. O tempo de Deus não é o meu tempo. Então, o que eu pedi, tem que ter calma, tem que ter amadurecimento, tem que ter um caminho. E também tem certas situações que certos pedidos foram aceitos, foram firmados por Deus e trouxeram sérios sofrimentos para a pessoa. Aí a pessoa pode dizer, mas Deus não me ama. Deus está me castigando. Não, não é isso. É que por muitas vezes
em tudo na nossa vida, nós temos os sinais. Muitas vezes nós escolhemos caminhos na nossa vida que não eram para ser e nos são avisados de diversas maneiras, só que a gente não entende. Então, às vezes você pede aquilo, a providência divina demora a dar, mas quando dá, causou sofrimento, justamente para que através daquele sofrimento a gente possa aprender, tirar um ensinamento daquilo. Olha, isso me causou dor. Por isso que demorou a acontecer. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Quando não é pelo amor, é pela dor. Né? Então, é interessante que a gente preste atenção naquilo que nós estamos pedindo. Né? Tudo aquilo que pedimos com coragem, confiança e resignação, Deus nos concederá. Porque quando a gente tem coragem, tem confiança, a gente tem fé. Lembra? O pensamento, a gente já vai atrás, a gente se direciona. E sempre quando é algo de bom, que traz o benefício de bem para mim, ou para a minha comunidade, ou para as pessoas da minha família, as pessoas que estão ao meu redor, com certeza, tudo aquilo que é ligado ao bem, nos será sempre concedido com maior rapidez, né? Deus assiste aos que se ajudam, né? Não está dito assim? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, Deus não assiste aquelas pessoas que possuem as faculdades necessárias, como a inteligência, como a saúde, e vivem de braços cruzados, vamos dizer, lá dentro de uma rede, esperando as coisas acontecerem. Infelizmente, essas pessoas também terão que se ajustar com as leis divinas. Porque nada na nossa vida, a natureza, tudo está em movimento, nada está parado. Isso é uma lei da natureza, uma lei universal. Tudo está em movimento. E se Deus nos coloca aqui com saúde, com inteligência, quantas pessoas, por exemplo, que têm grandes deficiências e se não amofinaram com isso, pelo contrário, são exemplos para nós de resignação, de fé, de força de trabalho, que vivem ajudando outras pessoas. Então, quem tem saúde, quem tem inteligência e não faz nada, com certeza vai ter que se ajustar muito com as leis divinas, né? Porque fatalmente está indo contra uma lei, a lei do trabalho, a lei do amor, a lei do servir. Porque Deus nos colocou aqui foi para que a gente progredisse e não estacionasse, né? Então, na natureza, tudo está em movimento, tudo vibra, e quando não fazemos nada, estamos quebrando as leis da natureza. Todos devem se utilizar de suas forças para ajudar-se e ajudar o outro, pois Deus quer que nos esforcemos, e justamente é nesse esforço que nós vamos ter o merecimento das coisas boas em nossa vida. O aprendizado, a vida melhor, uma vida cheia de vibração de paz e de amor, né? Em nossas realizações e nos tornemos seguros em nossas escolhas e através disso nós possamos aprender a valorizar o que nós recebemos e também o que não recebemos. Temos que aprender rapidamente a agradecer também o que não recebemos. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que estamos pedindo pode ser uma coisa que venha trazer sérios aborrecimentos. Certo? Então, como nós estamos falando da oração aqui, eu peguei um texto da Joana de Ângeles, tá? A obra de Joana de Ângeles era toda voltada para as questões psicológicas do ser humano, né? Para as questões da existência, da dor moral. Justamente, eu acho que o plano espiritual, né, preocupado com todos esses sofrimentos que vem acometendo a Terra, né, porque é uma coisa geral. É em todos os países, em todos os lugares, as pessoas estão sofrendo muito com dores íntimas, né, com problemas emocionais, com questões, conflitos interiores, né. Então, ela fala através do Divaldo, né? Ela está no livro, acho que está aqui no finalzinho, Momentos de Felicidade, esse texto aqui, né? Que chama-se Equipamento da Oração.
Em todos os momentos de nossa vida, nós temos que aprender a nos utilizar da oração, porque a oração é um remédio eficaz. Né? É a nossa pílula divina, que em todos os momentos de nossa vida diária nós podemos nos utilizar. Então ela fala assim: quando os problemas se avolumarem, ameaçando-te a paz, ou a dor moral amesquinhar-te, conduzindo-te quase ao desespero, ou os teus sofrimentos físicos atinjam um ápice, ou os infortúnios e os destrambelhos de tua emoção chegarem a extremos quase insuportáveis, antes de sucumbires na alucinação, ou no desalento, ou na rebeldia, levanta o pensamento a Deus, mediante os fios invisíveis da oração, e pede-lhe socorro. Então, observe, antes que a gente chegue, a tristeza começa a chegar, aquela situação que está nos deixando em conflito começa a causar a dor. Então, antes de chegar na dor alucinante, né, na infelicidade, na desordem dos nossos pensamentos, que a gente, e na rebeldia, porque muitas vezes pessoas se revoltam contra Deus, né, injustificadamente. Então, antes que isso aconteça, eleva o teu pensamento a Deus e num fio invisível, aquela ligação, aquela vibração, ora e pede o socorro. A prece é a solução final para os momentos que precedem o paroxismo, a perplexidade, o descalabro da loucura, oferecendo de imediato resposta à solicitação. Então, naquele momento difícil, né, o paroxismo aqui é o momento da dor, da crise, que você diz, eu não aguento mais, eu vou sucumbir. E é aí, antes, a gente quando perceber que já está ficando desesperado, para com tudo que está fazendo. Procura um cantinho sozinho, na sua intimidade com Deus, e eleva o seu pensamento. Porque a resposta às nossas solicitações, elas virão. De início, interrompe o tropel das desgraças, depois proporciona claridade mental para entendê-las e, por fim, acalma, conforta, propõe os métodos para contornar e resolver quaisquer que sejam as dificuldades. Porque daí a gente começa a acalmar. Quando interrompe o tropel das desgraças, que é aquele momento em que os pensamentos da gente estão naquela confusão, os pensamentos da gente parecem agudos punhais no nosso coração, causando aquelas dores alucinantes. Então, nesse momento que a gente está em prece, tudo vai se acalmando, os nossos pensamentos vão recobrando o equilíbrio, nosso coração vai diminuindo as batidas porque vai serenando e nós vamos nos preparando para sentir Deus dentro de nós. Certamente, não impede o sofrimento, porque este tem a sua razão de ser, tornando-se necessária advertência ou convida à reflexão, porém propicia recursos para enfrentar a situação amarga. A oração não vai tirar o problema, mas ela certamente vai nos ajudar a nos fortalecer, a renovar a nossa fé para enfrentarmos. Porque se o problema está existindo, se a dor está doendo, é porque precisamos prestar atenção a alguma coisa que está acontecendo em nossa vida. Precisamos aprender alguma coisa. Então a oração não vai tirar o problema, mas vai nos ajudar a enfrentar. A prece é a mais eficaz terapia que se conhece, por ser útil nas mais variados processos de aflição, brindando lucidez e refrigério. Então, ela é terapia. Pode observar que o caminho que nós fazemos quando entramos em oração,
começamos numa aflição, ao longo do caminho que vamos respirando, que vamos pedindo, nós vamos acalmando, vamos entrando em sintonia, vamos brindando, concedendo e recebendo a luz e o refrigério para a nossa alma, o consolo, através da paz, da serenidade, da presença de Deus ali naquele ambiente, através dos nossos anjos de guarda. Quando galgarás o monte da própria redenção, apoiado por Deus e por Ele conduzido, porque através da prece lhe falarás, e por meio da inspiração e da resistência de que te advirão, Ele te responderá. Então, Ele nos dará a inspiração, seja qual for a religião. Quem é católico, que tem essa proximidade com os santos, nós espíritas que falamos com Jesus, falamos com o nosso anjo de guarda, os budistas da sua forma, os evangélicos que falam com Deus, que louvam. É importante esse intercâmbio entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Então a oração é um meio de cura para os nossos males. É o socorro presente de Jesus em nossas vidas. Então veja que nunca estamos sós. Ele nos dotou dessa capacidade de nos encontrarmos em harmonia e nos elevarmos a Ele, através da prece sincera, das palavras do nosso coração. E Ele com certeza nos ouvirá. Então, quem não tem essa prática, é interessante, né? Que comece a ter, porque atualmente no mundo, né? Muita depressão, muita dor, muitos conflitos interiores, todos nós temos. Alguns são mais graves, que se precisam de ajuda de um profissional, é interessante que procurem, né? Mas os que são mais na questão da fé, da religião, que aprendam a ter esse coração limpo para entrar em contato com Deus, buscar através do trabalho o alívio de sua dor, porque muitas vezes a gente acha que a dor da gente é maior do que a dos outros. E quando a gente começa a perceber, a gente vê que a dor do outro é muito maior do que a minha. Então, se utilizar da fé, da oração, né? Oração sincera, sem precisar ir na praça pública, sem precisar de um dicionário com palavras rebuscadas, palavras difíceis para falar com Deus ou com Jesus. Não, é o simples. E o que vai valer é o que eu sinto. Porque Jesus já sabe. Ele sabe das nossas necessidades, mas a oração é a importância para que nós nos coloquemos diante dele com humildade e dizer: Senhor, sozinho eu não suporto. Que o Senhor seja comigo. Ajude-me, por favor, para continuar a minha vida. Quando, se eu não me engano, era Cirineu, né? Quando ele estava andando com a sua cruz. E Cirineu, ele deixou Cirineu carregar a cruz com ele, foi nos demonstrando que sozinhos nós não somos nada, que a gente tem que dar a oportunidade do outro também nos ajudar. E saber pedir essa ajuda a Jesus. Olha, sozinho eu não consigo. Seja comigo, por favor, e eu tenho certeza que Ele nos ouvirá, principalmente quando é do coração, é sentido, né? E se não for atendido de imediato, tenha calma. Amadureça, reflita, busque a transformação, porque precisamos também nos transformar para Jesus, né? Ser pessoas melhores, porque a nossa caminhada aqui na Terra é para isso, para que nós nos melhoremos moralmente, certo? Para buscarmos os valores de Jesus, tudo aquilo que Ele nos deixou, para que nós possamos nos transformar. E o meio de ligação entre o planeta Terra e o mundo espiritual é a oração, e Ele com certeza nos ajudará. E para encerrar aqui, uma poesia de Maria Dolores, muito bonitinha também.
que chama Coro de Preces. Diz assim: o pobre homem que desanimara e se puser à beira do caminho, contando pedras, nuvem, charco, espinho, enrodilhando a pensamento vão. O céu determinou que eu visse a natureza, e ele escutou, de alma surpreendida, vozes a sussurrar entre as forças da vida, elevando-se a Deus em forma de oração. Dizia a luz do cimo resplandente: Pai de eterna bondade, sinto a luta abismal das vastidões soturnas, trago em mim o clamor dos que gemem nas furnas. Do sereno esplendor da altura que me levas, envia-me, Senhor, a dissipar as trevas. O vento anunciou, traspassando a ramagem. Deus de piedade imensa, vejo ao longe a aflição de enorme caravana, encharcada de pó na canícula insana. Envia-me, Senhor, a envolvê-la de perto, desejo amenizar o calor do deserto. A fonte murmurou, no ápice de um monte: Pai de infinito amor, dói-me fitar no solo aspereza e secura, comunicando fogo à lavoura insegura. Envia-me, Senhor, dos cáceres da serra, para descer ao vale e defender a terra. A pedra suplicou, de elevada montanha: Pai de misericórdia, observo da rocha o que me agarro. Homens construindo em vão sobre leitos de barro, comove-me a notar tanto esforço infecundo. Envia-me, Senhor, a cooperar no mundo. A árvore pedia, para seguir além nos próprios frutos, de maneira a servir dia por dia, tanto a fome dos bons quanto a gana dos brutos, sentido em si que toda a natureza era um hino ao trabalho, entretecendo paz, alegria e agasalho, a consumir sem preces de louvor. O pobre homem que desanimara, sentiu sede de agir e transformar-se em centelha de amor. Então voltou à fé, alçando a fronte e contemplando os céus de horizonte a horizonte, gritou forte e feliz: envia-me, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos encerrar por aqui. Espero que as palavras de hoje, que não são minhas, são do Evangelho, tenham servido para que cada um possa refletir de acordo com a sua maneira de ver Deus, de ver Jesus, né? Saber que a oração é esse importante elo que nos liga a Ele, né? Na nossa transformação, na busca a cada dia pela ajuda, né? Para que nossa jornada seja mais leve com Jesus. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigada a todos.